Agora aqui, ó, e só que essa história não acabou bem para a pessoa que esperava receber. Uma mulher achou que havia recebido uma boa notícia, mas descobriu que estava entrando em um baita problema. Ela teve um precatório a receber do INSS no valor de mais de R$200 mil. Só que descobriu que uma outra pessoa, usando o documento falso, repassou o benefício dela para duas empresas. E a história envolve ainda bancos e cartórios e a frustração de quem não consegue acessar um dinheiro que teve que esperar por vários anos para tentar receber. Mas até agora nada, hein? Que confusão. Nós temos uma reportagem que vai trazer todos os detalhes, a gente passa a acompanhar a partir de agora. Essa é a Patrícia, moradora de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro. Como tantas outras pessoas, ela esperava receber do governo uma quantia que mudaria sua vida. Um precatório do INSS de aproximadamente R$200 mil. Mas, após 14 anos de luta na justiça, ela descobriu que teve o nome usado por criminosos e que o benefício dela foi vendido para duas empresas, uma de Uberlândia e outra de Governador Valadares, num intervalo de 6 dias e sem o consentimento dela. Quando foi na enchente, naquelas épocas da enchente de Santa Catarina, eles começaram a liberar os benefícios. Só que eu vi uma reportagem falando isso, mas eu não entendi direito. Aí eu liguei para o doutor e falei, eu vi que estava liberando benefício, o senhor podia olhar o meu se está liberado? Porque eu realmente estava precisando muito, né? Aí ele falou, não, eu vou olhar assim se tem data, mas aqueles benefícios são para pessoas de Santa Catarina, que falam da tragédia, mas eu vou olhar o seu se tem alguma data. Quando ele entrou, ele falou assim, uai, mas você vendeu o seu precatório, então como você quer receber? Eu falei, vendi? Eu nem sei como que funciona isso. Como assim eu vendi? Ele falou, tá aqui que você vendeu para duas firmas, sendo que não existe vender para duas pessoas, né? A mesma objeto, a mesma coisa, né? Tem que provar isso daí. Aí lá tá como eu vendi para duas pessoas. A gente conseguiu, aí eu procurei a doutora Fernanda, a gente conseguiu, entrou em contato com o pessoal que foi vítima de um golpe, eles são daí de Uberlândia aí. E aí ela falou, não, realmente não é você não, porque as fotos e os documentos que estão aqui são totalmente diferentes de você. Eu liguei, né, para falar com eles. A denúncia da Patrícia é de que alguém falsificou os documentos pessoais dela e, tendo acesso à documentação que é pública, conseguiu vender o precatório. Na época, ela morava em Nova Ponte e trabalhava em uma escola de educação infantil. Ela estava grávida quando sofreu um acidente de trabalho. Depois de longo período de idas e vindas ao INSS, conseguiu liberação do benefício de um salário mínimo por mês e direito ao precatório. Segundo Patrícia, ela poderia receber o benefício em 2024, mas não conseguiu apresentar toda a documentação a tempo e o recebimento ficou para este ano. No entanto, ao verificar uma possível data de liberação do benefício, a triste surpresa. Alguém se passou por ela e o dinheiro já era. O INSS, assim, pelo que eu entendo, porque como que as pessoas ficam me ligando querendo comprar? Sabe valor, sabe tudo. Na época era 218 mil, mas tem a parte do advogado, né? Aí eu procurei o doutor, que na época estava fazendo para mim, né, que eu ia receber, ele falou, ó, ele, na verdade, ele falou assim, mas você vendeu porque aqui está uma conta pelo seu nome. Se a Patrícia vendeu, ela tinha que ter recebido os valores. Então, para onde foi esse dinheiro? Segundo a advogada, com a documentação falsa, alguém se passando pela Patrícia abriu uma conta em um banco de Brasília. E ambos os valores, de R$109 mil e R$106 mil, teriam sido depositados naquela agência. Eu acredito que foi uma quadrilha que está fazendo isso. Porque a identidade dela, foi tirada uma nova identidade dela no Rio de Janeiro, falsificaram o endereço dela de Niterói e colocaram a foto de uma outra mulher. Então, certamente tem alguém dentro do Detran que facilitou a emissão desse RG. Porque não tem lógica, ela tem um RG válido.
E ela não fez outro RG. Né? A Patrícia reside em Santa Juliana, a Patrícia nunca residiu em Niterói. O documento que foi vendido para a empresa, por exemplo, de Uberlândia, que é a Pré-Pag, ele foi feito no cartório de governador Valadares. A Patrícia nunca foi governador Valadares. A Patrícia não tem comprovante de residência de governador Valadares. Mas o que são precatórios e quem pode receber? O precatório ele é um título de crédito que o governo federal utiliza para pagar aquelas pessoas que lhe devem. Segundo a advogada da vítima, este é realmente um caso de golpe, de falsificação de um sistema que é tido como muito seguro, mas parece estar vulnerável. Nós fizemos a ocorrência, solicitamos a instauração do inquérito, né? Estamos fazendo as investigações. Nós já entramos com uma ação judicial pedindo a anulação desses documentos que foram feitos, porque a gente tem provas que a identidade utilizada não é a dela, o endereço informado, os comprovantes de endereço informado são falsificados também, não é endereço dela, tá? Os cartórios alegam o quê? Que esses documentos públicos, eles foram feitos por videoconferência. O cartório fez, uma pessoa compareceu se passando por ela e o representante da empresa que comprou o precatório compareceu nessa videoconferência. Embora seja permitido, sim, vender os precatórios para mais de uma empresa, existem regras criteriosas a serem seguidas. E, neste caso, a fala da vítima indica que houve fraude, principalmente por causa de levantar suspeitas de que pessoas dentro dos sistemas estariam fornecendo informações privilegiadas para os golpistas. Caso a pessoa queira, ela pode sim vender para empresas, para terceiros, né? A Constituição Federal garante esse direito. Eu fiz procuração pública em cartório com ela, mandei no Banco BRB e eles não fornecem informações, eles não bloqueiam a conta, eles não mandam extratos. Então, eu acredito que tem alguém dentro do banco também que possa estar ligado com essas pessoas, né? Porque olha, é o Detran, é cartório, é banco, articulando para aplicar golpe nas pessoas. A vítima fez um boletim de ocorrência de estelionato e fraude contra o sistema. A advogada acredita que as provas são incontestáveis. A documentação juntada, a identidade falsificada, comprovante de endereço falsificado, comprova que houve um crime. Enquanto isso, Patrícia suporta o processo de uma longa espera. Fica desesperado, né? Entra em crise, foi em depressão, complicado. E outra coisa, eles abriram conta no meu nome, lá em Brasília. Eles estão usando essa conta para dar golpe nos outros, sujou meu nome. A gente não está conseguindo fechar essa conta de jeito. O banco falou que de conta fechar tem que ir lá, tem que fazer um boletim, tem que. Entendeu? É fácil o pessoal abrir uma conta no nome da gente, a gente não consegue fechar. E olha, gente, infelizmente para a Patrícia a notícia não é boa, porque esperou um bom tempo para receber esse dinheiro, já era para ter recebido ano passado, ficou para esse 2025, já foi com uma quadrilha, já foi pulverizado, com certeza. Difícil, agora vai ter que provar na justiça para tentar receber de novo, né? No caso para o INSS pagar de novo, porque com certeza é uma quadrilha muito bem articulada, com a conivência de pessoas que trabalham na máquina pública e oferecem informações. A gente lembra sempre que em 2021 houve um vazamento de dados de cerca de 200 milhões de brasileiros. Então os bandidos tiveram acesso ao seu CPF e a partir daí, gente, eles conseguem fazer muita coisa com a conivência de pessoas que trabalham em bancos, trabalham no Detran, por exemplo. Eles conseguem sim fazer. E olha só a situação da Patrícia, que mora aqui na região do Triângulo Mineiro, lá na cidade de Santa Juliana. A gente só tem a lamentar. Vamos torcer para que ela consiga provar na justiça, porque agora é mais uma novela, gente. Vai demorar isso, para ela conseguir provar e quem sabe lá por 2030, será? O processo é assim no país? Quem sabe ela consiga receber 216 mil reais mais ou menos, é o que ela deveria receber este ano e infelizmente
vai ter que esperar e muito. Olha, falando sobre esse caso ainda, nós solicitamos um posicionamento para a Polícia Civil sobre as investigações sobre esses crimes, mas eles afirmaram que não falam sobre o caso. Entramos em contato também com as empresas que compraram os precatórios, mas elas também não quiseram se pronunciar. No mínimo, se essas empresas delatarem de quem elas compraram, quem foram os bandidos que venderam, fica fácil para a investigação cruzar outra ponta lá, mas pegar esse dinheiro de volta, essa grana eu acho bem difícil.